Essa é a tradução de uma palestra dada por Sua Santidade Swami Tripurari, gravada no dia 8 de julho de 2006. O nome da palestra é Confiança versus Fanatismo. O Swami diz: Alguém tem alguma pergunta? Então o devoto na audiência faz sua pergunta. Ele diz: Em uma de suas palestras, você estava falando sobre timidez. E você disse que às vezes temos que ser valentes. Então fiquei pensando, até que ponto isso se aplica no nosso dia a dia? E até que ponto devemos ser francos como devotos? Agora o senhor me responde. Bom, permita-me abordar esse princípio em geral e então focar em sua questão específica. Em geral, a ideia é que há uma diferença entre orgulho e confiança. Alguém pode saber que tem algo e estar confiante disso, especialmente se lhe foi dado, e esbanjar essa confiança na fala, como, por exemplo, assumir uma postura e falar de maneira firme. Agora, curiosamente, a humildade que Chaitanya Mahaprabhu prescreve como ornamento no decoro Vaishnava, quando ele diz Trinada Pisunityana, humildade como uma folha de grama, é uma declaração que corresponde com o estágio de Nishta, que significa fixo, determinado, inabalável e assim por diante. Então, você pode entender que pelo simples fato desses dois andarem juntos, essa humildade não é apenas algum tipo de timidez. E o estágio de Nishta, especialmente, envolve muita inteligência da pessoa. A inteligência dela fica ativamente engajada no serviço a Krishna, de uma maneira que informa o coração terno de fé e assim o fortalece. Então, trata-se de convicção e firmeza, enquanto ao mesmo tempo trata-se de humildade. Então, essa é uma compreensão muito dinâmica de humildade. E é uma humildade no sentido abstrato? Não, é uma humildade diante de Deus e do agente de Deus. Portanto, fazer o que Deus e o Guru mandam é humildade, e essa humildade pode assumir muitas formas diferentes. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur certa vez deu uma palestra famosa intitulada Mais humilde do que uma folha de grama. Havia o costume estabelecido por ele, em sua missão Gaudiya Mata, que uma vez por ano, no dia da aparição do Guru, que seria como o aniversário do Guru, que houvesse o Guru Puja, onde o Guru aceitava um grande assento e havia oferenda de flores e tudo mais. Os estudantes se reuniam ali, tinha palestras, etc. Então, dessa forma, ele estabeleceu um sistema na sua missão. Em uma dessas ocasiões, ele deu uma famosa palestra, como eu disse, intitulada Mais humilde que uma folha de grama. Então ele disse algo assim: Olhem para mim, essa grande besta sentada aqui em cima de todo mundo, elevando-se sobre vocês e recebendo todas essas glorificações. Então, vocês podem se perguntar, o que isso tem a ver com a instrução de Mahaprabhu? Trinada Pisunityana, Taroa Pisarisuná, Amarina Manandena Kirtanyasa Dahari. Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur deu uma explicação dinâmica, como estou fazendo aqui de maneira breve, sobre a humildade. Ele diz que é sob o comando do Guru. Quando o Guru comanda como um serviço, então isso é feito. Porque o temperamento natural de um Vaishnava é que ele quer se sentar aos pés de todos. Mas se o serviço exige que a pessoa sente-se em um grande assento, então o Vaishnava faz isso. Isso é um upadi, uma designação. Não é natural para um Vaishnava fazer isso. Não é a sua inclinação natural, mas para o serviço isso deve ser feito. Então ele tem que falar alto e dizer, por exemplo, não, isso aqui está errado. À primeira vista, pode parecer algo não muito humilde, mas temos que ir dentro do que ele disse e ver. Como eu digo, não é uma ideia abstrata de humildade, mas é humildade diante de Deus e do Guru, para cumprir com a ordem que vem de cima, seguir o que desce. E para seguir essa ordem neste mundo, será preciso coragem e não timidez. Você terá que ser corajoso para se impor e falar a verdade em meio a um mundo de mentiras. Não pense que você vai se tornar popular. Isso não é, de forma alguma, sobre ser popular. A verdade nunca será popular em um mundo onde a mentira é a norma. O que pode se tornar popular é uma versão diluída da verdade. Srila Siddhar Maharaj uma vez disse: Eu passei minha vida inteira praticamente sozinho, mas pelo menos eu tive o luxo de poder falar a verdade. Então, isso é acolhedor, é amigável, é afetuoso. E talvez muitas pessoas desse lado não nos considerem queridos, mas isso nos torna queridos por aqueles do outro lado. E o outro lado é, na verdade, a maioria. Então, isso é popular, mas não na terra onde a mentira e a falsidade é a norma.
aqui é chamado de Ekpad Vibhuti e o céu espiritual é chamado de Tripad Vibhuti. Aqui é como um quarto e lá são os 3 quartos. Então a maioria está do outro lado. Aqui é uma espécie de aberração. É apenas como uma pequena nuvem no céu. Então temos que nos alinhar com aquele setor do mundo superior. Essa é a ideia. Mas para fazer isso neste mundo, você precisa ter um pouco de coragem. Você precisa estar disposto a dizer: não, ele está errado. Isso é errado, aquilo é errado. Virudapa Siddhanta Dvantaharine. Essa é uma linha no Pranama, na oração de oferecer respeito a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que todos os seus discípulos cantam. Virudapa Siddhanta Dvantaharine. Você sabe o significado? Viruda. Ruda significa Ruda Bhava, raiva. Viruda significa com muita raiva. Então, Virudapa Siddhanta Dvantaharine. Ele ficava furioso com qualquer coisa falada que fosse contrária ao Siddhanta de Rupa Goswami e Sanatana Goswami, nossos Shastras Gurus. Ele ficava furioso com isso. Eles o chamavam de Sinha Guru, o Guru Leão. Ele rugia como um leão. E ele não se encaixava na concepção estereotipada típica de humildade. Ele deu uma aplicação dinâmica da humildade. Então, confiança e orgulho não são realmente a mesma coisa. Pode haver uma falsa confiança que é orgulhosa e tola, mas a verdadeira confiança vem da humildade. À medida que nos tornamos humildes e submissos à autoridade adequada, então obtemos conhecimento, obtemos uma posição. Essa é a porta que nos deixa entrar. Como eu já disse antes, você não pode ir lá com seus sapatos e simplesmente bater na porta falando: abra, abra, eu quero entrar. Mahaprabhu Sri Chaitanya Deva fazia kirtanas noturnos na casa de Srivas Thakur por 3 ou 4 horas. Gadadhara podia ir, Srivas Thakur podia ir, mas sua mãe não podia ir. Até mesmo pessoas da sua própria casa não podiam ir. Mahaprabhu restringia quem podia ir. Não porque fossem homens ou mulheres, mas porque ele só permitia certos devotos confidenciais naquele kirtana, porque era um kirtana muito elevado. Aquele kirtan era sinônimo de Rasa Lila e estava acontecendo todas as noites na casa de Srivas Thakur, na forma de kirtana. A flauta de Krishna, a qual ele chama as gopis, agora aparece na forma de mridanga. E os guizos das tornozeleiras das gopis, que são tão lindas na dança da raça, agora vêm na forma de kártalas, reencarnando no Gaura Lila. Esse tipo de kirtana está acontecendo no pátio da casa de Srivas Thakur. Mesmo hoje, se você for lá nesse lugar, vai ver que é muito bonito. Reze para que você tenha permissão de entrar nesse kirtana. Essa é toda a ideia do Gaudiya Vaishnavismo, conseguir entrar lá. Mas enfim, algumas pessoas tentaram entrar. Um dia um homem disse: ei, olha para mim, eu sou puro, eu só bebo leite, eu nem mesmo como vegetais, eu só me alimento daquilo que vem da teta da vaca, é assim que vivo. O leite que vem da vaca é considerado puro. E se diz que você é o que você come. Então, como você come, dentro de qualquer sociedade, determina quem você é. Portanto, se você come coisas impuras, você é impuro. Agora, se não houver muita violência envolvida em sua alimentação, você não seria tão impuro. Então, existe esse tipo de determinação. Mas enfim, ele bebia apenas leite. Esse é um tipo de pureza material, um padrão de pureza material. E aquele homem estava exigindo: ah, eu quero entrar nesse kirtana. Lá tem outras pessoas que comem vegetais e outras coisas, e elas podem entrar. Então por que eu não poderia entrar? Mas Mahaprabhu não o deixou entrar no kirtana. Então, esse homem amaldiçoou Chaitanya Mahaprabhu e disse o seguinte: eu te amaldiçoo. Você nunca terá uma vida familiar feliz. Você nunca terá um bom casamento. Nunca vai durar, nem terá filhos. Mahaprabhu então gritou com alegria: Haribo! O que o Bhagavata diz sobre ele? Dharmista Aryavachasa. Pelas palavras de um Brahmana, ele foi forçado a Yat Agat Aranyam, a entrar na floresta. Aranyam significa floresta. Nesse caso, ele foi forçado a se tornar um sannyasi e deixar o mundo para trás. Mayamrigam Nayatayepsam Amvadavad. E ele vai atrás das pessoas que estão perplexas por Maya. Essa é a nossa boa fortuna. Essa é a bênção de Bhakti Devi também, que é Srimad Vishnu Priya Devi. Bhaktivinoda Thakur identificou o Vishnu Priya Devi como Bhakti Devi, porque algumas vezes os devotos perguntam: quem é Bhakti Devi? Essa foi a resposta de Bhaktivinoda Thakur. Ele disse que é Vishnu Priya. Ela deu permissão a Mahaprabhu para aceitar sannyasi. Ela disse: tudo bem, aceite sannyasi, vá e corra atrás das pessoas. Quando se soube que ele estava
Pensando sobre isso, ela, claro, ficou afetada. Ela se aproximou dele, de cabeça baixa. Então Mahaprabhu disse: "Ei, no que você está pensando? Por que você está assim?" Vishnupri então respondeu: "Nada." Então Mahaprabhu pergunta novamente: "Não, não, me diga o que está acontecendo." Então ela responde: "Nada." Então Mahaprabhu diz: "Vamos lá, põe para fora, diga." Então finalmente ela diz: "Eu ouvi um boato que você está pensando em aceitar sannyasa." Então Mahaprabhu revelou sua forma e a forma dela para ela. Então ele disse: "Olha só, Devi, nesse lila, nosso único dever é chorar. Chorar pelas almas condicionadas. É para isso que viemos dessa vez." Então ela deu permissão para ele aceitar sannyasa. Ela chorou e ele chorou por nós. Então, aquela maldição do Brahmana, Mahaprabhu a aceitou como uma bênção. Claro, aquela não é realmente a força por trás do motivo pelo qual Mahaprabhu veio atrás de nós, mas externamente é. E ele está tentando nos ensinar um ponto também. O ponto é que nem todo mundo podia entrar naquele Kirtana. Havia pessoas que não tentaram, pela força, entrar no Kirtana. Em realidade, não é o nosso direito. Bhakti não é o nosso direito. Nós temos dentro de nós a capacidade de Bhakti. Somos uma unidade de energia e de dedicação. Todos os Shaktis vêm da Swarupa Shakti. Então nós somos um dos Shaktis de Bhagavan. Temos nossa origem na Swarupa Shakti. Somos consciência como aquela. Portanto, temos traços de elementos da Swarupa Shakti em nós. Portanto, apenas nesse sentido poderíamos dizer que Tatastha Shakti é uma manifestação parcial da Swarupa Shakti. Isso significa que ela precisa estar em conexão com toda a Swarupa Shakti para funcionar naquela esfera do Lila. Sem essa conexão através do Bhakti, que é algo que vem de cima para baixo, não existe a capacidade de se conectar. Mas enfim, não é o nosso direito, é uma dádiva graciosa, é uma bênção. Nós originamos da Paramatma. A Paramatma tem um Lila. Paramatma significa o supervisor do mundo, esse aspecto do absoluto. Bhagavan nos diz: Vadanti tat tatvam vidas, tatvam yajnanam advayam, brahmeti paramaneti Bhagavam iti sabyate. Brahman, Paramatma e Bhagavan, três faces do absoluto não dual, correspondendo a três caminhos: Jnana, Yoga e Bhakti, e funcionando e representando três aspectos do absoluto. O absoluto é êxtase, e o êxtase existe. O êxtase é também consciente de si mesmo. Portanto, Krishna Bhagavan é êxtase. Então temos Brahman e Paramatma, ou seja, o aspecto existencial e cognitivo do absoluto manifestado de uma forma profunda. Então, a Paramatma está supervisionando o mundo. O porquê de tudo não pode ser respondido, mas o como tudo funciona, isso já é outra coisa. Não existe resposta para o porquê de Deus existir. Deus existe e ele existe de diferentes maneiras. Existe o mundo material. Não conseguimos dizer por que ele existe, mas podemos dizer que ele existe e podemos explicar como ele funciona e etc. Então, o Bhagavan tem esse tipo de Shakti, Maya Shakti, que é supervisionada por Paramatma. Paramatma é um que se torna muitos, torna-se as almas. Essas almas divas, por alegria, entram em contato com Maya. Depois, o Senhor vem com diferentes avataras para ser o Salvador. Mas algumas pessoas reclamam dizendo: "Peraí, espera um pouco, isso não parece justo. Alguns de nós ficamos presos no mundo material e alguns são eternamente liberados." Essas pessoas culpam Deus e alegam que Deus não é justo. Mas você não pode alegar isso. Se você realmente quiser pensar nisso, dessa forma, então você deve olhar atentamente e ver que você é aquele que está sendo favorecido. Os que estão aqui são os que estão recebendo favor. Onde está a questão do favor para aqueles que são eternamente liberados? Você mostra um favor para alguém que precisa de um favor. A Bada Diva, a alma condicionada, Nitya Bada, precisa de um favor. Então, Bhagavan nos mostra favor. Você acha que o favoritismo dele é para as almas eternamente liberadas? Não. O favoritismo dele é para aqueles que precisam de um favor. Somos nós. Bhagavan não mostra favor a eles da mesma maneira. Claro, além disso, como já expliquei outras vezes, do ponto de vista da equação Achintya Beda Beda, que é a natureza uma e diferente do absoluto, se consideramos que ele é apenas um, então não há ninguém para culpar, pois é só ele que existe e ele está fazendo o que acha certo.
Agora, se olharmos de um ponto de vista diferente, considerando que há diferença entre nós mesmos e Bhagavan, então a culpa é nossa, não dele. Nós temos o desejo. Estamos manifestando isso o tempo inteiro. O desejo de ser independente. Mas enfim, algumas almas vêm para esse lado. Mas eles podem ir para aquele lado. E como? Pela graça de Bhagavan. E ele prontamente torna isso disponível. Não tem problema. Mas não é nosso direito. Não é algo que possamos exigir. Então, não podemos arrombar a porta da casa de Srivastakar e tentar entrar. Mas algumas almas, ao invés de fazer isso, se sentaram quietos na margem dos Ganges e desejaram entrar lá. Mas elas sabiam que não eram qualificadas, apesar que eram pessoas piedosas. Então o que aconteceu? Chaitanya Mahaprabhu saiu de sua casa por eles e trouxe seu Kirtana para as ruas, para nos resgatar. Aquelas pessoas eram humildes. Elas se sentaram humildemente. Elas pensavam: nós não somos qualificados. Isso não é nosso direito, mas nós queremos. Então Mahaprabhu atende essas pessoas. Ele é suscetível a essa humildade. Isso é atraente para ele. Isso é atrativo. Por exemplo, se um sadhu encontra uma pessoa humilde, ele pensa: vou ficar aqui um pouquinho, porque o que eu falar vai entrar nessa pessoa e permanecerá lá. Você tem que ser humilde para estar naquilo que eles chamam de um momento de aprendizado. Humildade é uma abertura para isso. Quando você se torna humilde, você se abre a todo esse conhecimento, compreensão e poder. Você se torna confiante. Você é humilde porque aquilo veio como uma graça. Você se sente humilde por isso. Você percebe o tamanho da graça, o quão maravilhoso ela é. Então, com a sua confiança do que recebeu, você compartilha isso. Então, existe lugar para isso. Portanto, com a humildade vem a certeza, a confiança, mas não o orgulho. Nas relações cotidianas já é outra coisa. Devemos ser fortes sobre o que somos e o que defendemos, e assim por diante. Mas não é que vamos desfilar por aí e vamos ficar dando uma palestra sobre o Vedanta para todo mundo que a gente se encontra, em toda e qualquer ocasião. Por exemplo, você vai pagar o bilhete de estacionamento e aí você fala para a pessoa: escuta aqui, você tá em Maia, sabia disso? Ou, por exemplo, você pode falar também: ei, você não é o corpo. Na verdade, você tem que ser inteligente em sua maneira de interagir com as pessoas. Você deve procurar um momento de aprendizado. Se as pessoas querem saber algo, então você fala. Mas se elas não querem saber, e ainda assim você quer falar, então isso será contraprodutivo. Você deve agir de tal forma que as pessoas vão querer saber sobre você. Elas vão perguntar: o que você é? O que você realmente é? Você tem essas contas aí, você age diferente. Aí, nesse momento, você fala um pouco, fala alguma coisa. Dessa maneira, aquela pessoa vai ficar mais ávida por escutar mais. Não tente simplesmente enfiar um monte de dogma religioso goela abaixo nas pessoas. E sim, você tem convicção sobre o que você acredita, mas você também tem que saber onde você está. Dependendo de onde você estiver, o que você falar vai ou não ser apreciado. Por exemplo, em certos lugares você não pode expressar todas as suas convicções sobre a consciência de Krishna, porque não daria um resultado favorável. Então, isso responde a sua pergunta? Alguém tem alguma outra pergunta? Agora um devoto faz sua pergunta. Ele diz: bom, a pergunta tem a ver com esse tema. Por exemplo, temos alguma convicção sobre o que estamos fazendo e queremos espalhar isso, mas percebemos que temos uma capacidade muito limitada de fazer isso, que o nosso entendimento é muito minoritário. Então, como podemos equilibrar isso? Agora o senhor me responde: bom, então você faz de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua capacidade. Digamos que você está convencido e seu entendimento da vasta teoria é um tanto limitado, e a sua realização também é limitada, mas em algum nível você tem conhecimento, você está convencido e está realizado. Você está em algum nível. Portanto, nesse nível que você está, se você quiser estender isso aos outros, você estende de acordo com ele. Você faz de uma maneira real. O fato é que você deve se tornar uma pessoa melhor pelo envolvimento na consciência de Krishna. Então, suas interações com as pessoas terão um efeito sobre elas. Eu acho que essa é a chave. Falar de acordo com sua realização. E às vezes você pode falar coisas que estão além da sua realização, mas aí você faz uma nota de rodapé e diz: olha, essas são as coisas que me ensinaram e estou tentando realizá-las. Por exemplo, os quadrinhos da Mataji Chang são legais,
porque de certa forma eles são muito reais. E é algo assim. Ali tem uma pessoa que está envolvida na prática espiritual, mas não tem fachada, não tem farsa. Ela reconhece prontamente nos quadrinhos que ela tem distrações, lapsos de fé e dúvidas, e entre outras coisas. É um tipo de representação honesta, e eu acho que isso é atrativo. Portanto, não se deve fingir que você tem mais realização do que realmente tem. Isso pode até funcionar no curto prazo, mas não a longo prazo. Isso responde a sua pergunta? Alguém tem mais perguntas? Agora o devoto faz sua pergunta. Ele diz: Guru Maharaj, às vezes, falando sobre Krishna Lila, você diz que quando Krishna vai para Mathura, mãe Yashoda e Nanda Maharaj, depois de muito tempo de separação, começam a pensar em ter um filho. E então todo o passatempo começa outra vez. Minha pergunta é: isso pertence ao mundo espiritual ou faz parte apenas do Prakat Lila? Agora o Swami responde: esses lilas são explicados de uma forma linear, porque essa é a maneira como pensamos, etc. Mas esses lilas são bem multidimensionais. Por exemplo, uma pessoa pode viver para sempre em um lila ou em uma parte de um dia do lila de Krishna. É um grande acontecimento. É algo que está acontecendo em muitos círculos. Então, essa é apenas uma maneira de falar sobre isso. Falando sobre a união e a separação e como o lila está se movendo entre os dois. Mas no Aprakat Lila, no Lila não manifesto, o que tem é um tipo de noção de que Krishna uma vez foi embora no Prakat Lila e que isso pode acontecer novamente. Eles pensam, devemos ter cuidado. É algo assim. Isso se chama Deva Lila. Existe um pouco mais de Ashvarya lá, um pouco mais de entendimento do que no Prakat Lila, que é completamente Madhurya, um Lila totalmente semelhante ao aspecto humano. É por isso que Goloka é considerado uma manifestação parcial de Gokula. O Aprakat Lila é uma manifestação parcial do Prakat Lila, o Lila que se manifesta na Terra. Essa é a coisa toda desenvolvida. Então, eles têm experiência daquilo que continua acontecendo. Mas, vamos pensar sobre isso. O Prakat Lila está sempre acontecendo em algum lugar, e o Aprakat Lila está sempre acontecendo em algum lugar. Então, é um tema bastante complexo. Mas, por exemplo, Jiva Goswami explica que eles, no Aprakat Lila, estão pensando sobre o Prakat Lila. Eles têm lembranças da encarnação deles no Prakat Lila. E claro, sempre tem problemas na Terra. Portanto, eles ficam preocupados que tais problemas possam ocorrer também no plano mais elevado. Eles pensam que Krishna pode ir embora de onde eles vivem. Algo assim. Bom, isso é mais ou menos apenas uma maneira de dizer como o Lila se move entre união e separação. Os devotos se unem e se separam do Senhor. E a saudade e separação contribuem para a beleza da união. Há muita discussão sobre essa união e separação, tópicos bastante técnicos e assim por diante. Fala-se sobre qual é o melhor tipo e etc. Mas, na verdade, gostamos de enfatizar a separação, porque essa é a entrada. E, claro, é também doce e elevada, mas não existe um sem o outro. Os devotos sempre querem unir Radha e Krishna. Então é isso. Alguém tem outra pergunta? Então um devoto pergunta na audiência. Guru Maharaj, você mencionou que um devoto pode viver em uma parte ou momento do Lila para sempre. Mas ainda assim tem que haver união e separação. Mas e se alguém estiver na parte do Lila onde tem apenas união ou apenas separação? O Swami então responde: tem união e separação lá também. Vamos dizer que um devoto permanece em uma parte do dia do Lila de Krishna. Então, às vezes, Krishna vai estar lá, quando ele deve estar, e outras vezes não. Então, o devoto vai experimentar separação naquele mesmo lugar. É algo assim. A questão é que essas coisas só podem ser discutidas até certo ponto. É algo que está além das palavras, além da mente. Essas coisas foram faladas de uma maneira para nos ajudar a ter algum entendimento. Mas se nós pensarmos demais sobre isso, o que acontece? A gente vai ficar perguntando o tempo inteiro. Mas e isso? E aquilo? E aquilo lá? E como era o tamanho? E quantas vacas caberiam naquele lugar? Mas espera aí. Dessa maneira, você verá que se tornará contraprodutivo. Você acaba pensando demais sobre isso. É algo prático. Os Goswamis estão vindo da Terra da Fé para cá para falar sobre isso o máximo que eles podem. Eles não conseguem dar conta da grandeza disso, mas eles falam o suficiente
para que possamos ter uma noção disso. A ideia é fazer o que é necessário para chegar lá, que nesse caso significa ir além da mente. A gente quer ter uma noção disso, depois uma noção maior e depois uma noção maior ainda. Essa é a tendência da mente. Você quer medir e fazer com que tudo caiba na sua cabeça, mas não funciona assim. Então, quando você começa a perceber que isso está acontecendo, é aí que você tem que recuar e pensar: opa, eu estou intelectual demais na minha abordagem, e esse não é o veículo para chegar lá. Por exemplo, uma vez um dos estudantes de Prabhupada perguntou para ele o seguinte: Prabhupada, se diz que Nanda Maharaj tinha 900 mil vacas. Então Prabhupada respondeu: sim. Então o devoto continuou: mas se diz que Vrindavana tem tantos quilômetros de largura e tantos quilômetros de comprimento. E esse é o tamanho da circunferência. Aí Prabhupada respondeu: sim. Então o devoto continuou falando: mas eu fiz um cálculo e as 900 mil vacas não caberiam naquela área, fora todas as pessoas. Eu estava lendo isso e... Naquele momento, Prabhupada fala para ele: você está lendo demais. Essa foi a resposta de Prabhupada. Portanto, você tem que ter um pouco de cuidado. O seu intelecto é uma moeda falsa. Ela não pode te comprar nenhuma propriedade na terra do amor, na terra além da morte. O intelecto não tem poder de compra lá. Há uma maneira que você pode usá-lo em relação aos meios para ir para lá, que é a fé. O intelecto deve ser utilizado para ajudar a fortalecer sua fé. Chamamos isso de Shastra Yukti, aprender a raciocinar sobre o Shastra, dentro dos parâmetros do que é a consciência de Krishna. Então, assim você pode crescer. Esse é um exercício para aumentar a sua fé. O seu intelecto está sendo empregado por sua fé, em vez de sua fé ficar sujeita à análise do seu intelecto. A fé está além do intelecto. Ela não vem a nós através do intelecto. Ela vem através da graça. Isso é algo muito sutil. O intelecto é a parte mais sutil do nosso ser material. Portanto, é fácil identificá-lo como algo espiritual. Você tem que ter muito cuidado com isso. Você não querer usar o seu intelecto é errar por um lado. E você também não pode querer usar seu intelecto a ponto de ser abusado por ele, pois isso seria o outro lado do erro. O intelecto é uma coisa morta. Se ele fosse deixado por conta própria, tiraria a vida da espiritualidade. Mas se for devidamente domado através da escritura, Guru Vani e assim por diante, então ele terá alguma utilidade. Portanto, devemos ser cuidadosos com isso. Isso é um aspecto muito forte do nosso condicionamento. Querer saber, analisar e encaixar tudo, controlar tudo, medir tudo. Isso é Maya, medir. Mas você não pode medir o infinito. É uma loucura querer fazer isso. Pare de tentar fazer isso. Nós estamos possuídos por isso. Esse é o nosso condicionamento. Portanto, o intelecto deve ser superado. E não é fácil. Por isso, damos essas práticas simples, como, por exemplo, cante Hare Krishna. Essa não é uma atividade intelectual. Cantar Hare Krishna é algo que parece simples demais. Oferecer algumas flores e etc. Mas, claro, a leitura e o estudo estão aí também. Quando estudamos, o intelecto continua sendo atingido. É como dizer para ele: olha, você é um tolo. Você é uma falsificação. Você é limitado. Dessa maneira, o coração pode surgir e assumir seu lugar, o lugar de direito acima do intelecto. Portanto, não seja abusado pelo seu intelecto. É algo tão simples. É bom senso. O que é superior? A consciência ou a matéria? Então, uma pessoa pode argumentar: peraí, qual a diferença entre os dois? A consciência é matéria. A consciência é um estado evoluído da matéria. Então, aí você diz para aquela pessoa: então, se você diz que é um estado evoluído da matéria, então isso significa que é mais importante. Então, deve-se dar prioridade à consciência. Mas eles dão prioridade? Porque se tem prioridade, então isso deve ter algum poder. Nós achamos que a consciência é diferente da matéria. Tudo que eles falam é o seguinte: nós não temos muito o que falar sobre a consciência, mas o que acontece é que a matéria se torna viva em certo ponto. É isso que eles dizem. Eles dizem: a consciência é apenas matéria viva. Isso é um grande salto evolutivo para a química se tornar biologia. Você pode mostrar alguma aparente evolução das espécies dentro da biologia, mas como os químicos se tornam vivos? Onde está a evolução aí? Está faltando. Eles têm todas essas, entre aspas, poderosas evidências para evolução, a nível biológico, mas não tem relação aos químicos. Prabhupada costumava dizer assim: se os químicos podem gerar vida, então aqui estão alguns químicos.
gere vida a partir deles. Siddhartha Maharaj costumava dizer: o que é uma pedra? É uma concepção. Então a pedra está dentro da consciência ou a consciência está dentro da pedra? A consciência sai da pedra, então a define? Ou a pedra sai da consciência? Então você me entende? A pedra é apenas uma concepção. Você pode dizer que é uma realidade objetiva, mas, para isso, há muita filosofia para colocar em questão. O quanto o mundo objetivo realmente existe? Então, parece simples. A consciência é superior à matéria. Uma vez eu estava conversando com o pai da Mataji Vrindaranya. Ele é psicólogo, tem doutorado em psicologia. Ele me perguntou: por que você tem que fazer diferença entre as duas coisas, consciência e matéria? Eu respondi assim: bom, porque elas são completamente diferentes. Se você analisar as duas coisas, elas são completamente diferentes. Então, por que não deveríamos diferenciar as duas? A matéria não tem experiência, já a consciência é feita para experienciar. E qual é a melhor experiência que temos como seres conscientes? Qual é a experiência mais importante que temos? A experiência mais profunda? A experiência que experienciamos. Nós experienciamos que experienciamos. Nós falamos: uau, o que eu sou? Então é isso. Tentar encaixar tudo dentro da nossa mente, tentar fazer com que tudo lhe faça sentido, você deve, na verdade, ter cuidado com isso. Até mesmo a alma, a consciência, ela não responderá à mente. O que falar de Deus? Responder ao intelecto está abaixo da dignidade de Deus e da alma. Imagine levar Deus e a alma para o tribunal do intelecto e dizer: vamos provar sua existência, prove a si mesmo. Então a alma responde: você não tem nada sem mim. O seu tribunal não tem nada sem mim. O tribunal do intelecto não é nada sem a consciência. E a consciência é diferente do intelecto. Computadores, eles têm intelecto, mas por acaso eles têm consciência? Não independente de alguém para apertar o botão. Portanto, é uma loucura o intelecto querer levar a alma ao tribunal e levar Deus junto. O intelecto diz: traga Deus junto com você, vamos julgá-lo também. E quem será o júri? A mente e os sentidos? Os 5 sentidos funcionais e os 5 sentidos para adquirir conhecimento e a mente? De acordo com o sistema da justiça americana, são necessários 12 jurados para um julgamento. Nesse caso dos sentidos, há um a menos, portanto é um júri falso. Eles nunca chegarão a uma decisão. É um debate eterno. Mas qualquer um que tenha tomado um caminho um pouco diferente, um caminho espiritual para conhecer o que é espiritual, essa pessoa não irá para aquele tribunal. Aquele tribunal é uma farsa. O acusado nem vai aparecer. A alma nem vai aparecer no tribunal do intelecto. A alma diz: sinto muito, mas não tenho tempo para isso. Mas se a alma não aparece no tribunal, eles declaram que ela não existe. Mas isso é um absurdo. O intelecto está abusando de você. Você negou a si mesmo, negou que você existe. Você pensa que é apenas uma bolha no tempo. Você está aqui hoje e amanhã se foi. Então, se esse é o caso, se isso é o que você quer apresentar como seu veredito, como sua conclusão, então que motivo há para se animar? Em um sentido absoluto, o que são os valores? É tudo relativo. Portanto, ficar animado com qualquer outra coisa é um pouco bobo, é apenas um jogo, apenas uma loucura, uma brincadeira. Mas eles estão todos tão indignados contra Deus e a alma, e eles ficam preocupados com isso e aquilo, prontos para lutar até a morte por essas coisas. Mas que absurdo é esse? O próprio ensinamento deles diz que tudo é relativo, que não há nenhum valor absoluto, não é mesmo? Então, como que alguém pode ficar tão entusiasmado com alguma coisa? Então, é dessa forma que o intelecto pode nos abusar. Portanto, precisamos de uma boa orientação. Precisamos da ajuda de cima para nos tirar de baixo desse tipo de opressão. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Agora um devoto faz a sua pergunta. Ele diz: nós escutamos muito sobre os Goswamis, mas não muito sobre Raghunatha Bhatta Goswami. É como se ele não se misturasse com os outros. Você pode falar algo sobre isso? Agora o Swami responde: bom, eu penso que uma das razões pelas quais não ouvimos muito sobre ele é porque, por exemplo, é mencionado por Krishnadas Kaviraj Goswami no Chaitanya Charitamrita que Raghunatha Bhatta insistiu que Krishnadas não falasse nada sobre ele. Ele disse: eu dou minhas bênçãos para você escrever o livro com a condição que você, na maior parte, mantenha meu nome fora dele. Então, essa era uma boa qualidade dele. Ele não queria estar no centro das atenções. Agora, tem algumas coisas que são faladas sobre ele.
Eu visitei o principal centro em Vrindavana, que representa a linhagem vinda de Raghunatha Bhatta Goswami. Fica perto do templo de Bank Bihari. Tem bons devotos lá. Eles os adoram como uma encarnação do Srimad Bhagavatam, junto com um Gadadhara Bhatta. Eu acho que esse era um associado de Chaitanya Mahaprabhu em Puri. Raghunatha Bhatta era filho de Tapan Mishra. Ele viveu em Benares e conheceu Mahaprabhu lá. Mais tarde, ele se juntou a Mahaprabhu em Puri. Ele era um cozinheiro especialista. Se disse que ele tinha o costume de cantar versos do Bhagavatam em diferentes melodias para o prazer dos devotos. Então, aparentemente, ele era muito bem versado no Srimad Bhagavatam. E como mencionei, naquele principal centro em Vrindavana, eles o adoram como sendo a encarnação do Srimad Bhagavatam. As pessoas lá são muito especiais. Eu gostaria de voltar lá. Eu aprecio o seu interesse, é similar ao meu. E eu sei que você não teve a oportunidade de ir lá, mas quando você for em Vrindavana, você deveria tentar ir lá. Havia algumas pessoas lá que falavam inglês e eles estavam honrados de nos ter lá como convidados. Eu meio que os encontrei por acaso, mas não tem muita informação mesmo. Talvez tenha no livro Bhakti Ratnakar, o qual eu acredito ainda não foi traduzido para o inglês, ou talvez tenha sido apenas uma parte dele. Talvez tenha mais algumas informações lá, ou até mesmo no grupo dele. Pode ser que tenha algum esboço biográfico com muito mais detalhes. Mas talvez por sua insistência em não ser colocado no centro das atenções, ele acabou sendo mantido em segundo plano. E claro, nós não temos nenhuma literatura que seja atribuída a ele. Se diz que ele era o pujari no templo de Radha Govinda e ele costumava cozinhar para Radha Govinda. Sempre que ele podia, ele cozinhava fisicamente, e quando não podia, ele cozinhava em sua mente. Ele oferecia banquetes maravilhosos para Radha Govinda todos os dias. Uma vez, algo havia acontecido em Jaipur. Eu não lembro muito bem a história, mas foi algo assim. Um rei visitou Jaipur e ele comeu a prachada lá do templo. E ele gostou daquela prachada. Então ele teve um sonho em que Krishna apareceu para ele e disse: "Você acha que o que você comeu é bom? Então você deveria ver as outras preparações que ele cozinha para mim em sua mente." Então o rei teve aquela realização, teve uma visão mística que Govinda Ji estava muito satisfeito. Então o rei voltou lá. E acho que ele teve algo a ver com a construção do templo atual que existe lá. Acho que esse rei deu o dinheiro para a construção. É uma construção enorme de pedra. É um templo bem famoso em Vrindavana. É isso, não sei muito mais. Apenas essas poucas histórias e algumas coisas sobre a natureza dele mencionado no Chaitanya Charitamrita. Tapan Mishra era da Bengala, provavelmente de Nadia. Então provavelmente Raghunatha Bhatta nasceu lá também e depois se mudou para Benares. Naquela época, ele já tinha idade suficiente para ouvir algo de Mahaprabhu. Parece que ele era bem mais jovem que Chaitanya Mahaprabhu. Então é isso, alguém tem alguma outra pergunta? Agora o Mataji faz sua pergunta. Nós também podemos usar essa técnica para cozinhar comida para as deidades na nossa mente? O Swami então responde: sim, isso chama-se Manasi Puja. Você faz puja na sua mente. Tem uma história muito boa no Bhakti Rasamrita Sindhu. Prabhupada cita essa história no seu livro Néctar da Devoção. A história fala de um brahmana que cozinhava para a deidade, e ele não tinha muita estrutura e condições. Ele vivia na floresta, algo assim. Mas todos os dias ele cozinhava uma grande panela de arroz doce. Ele não tinha leite, arroz ou açúcar fisicamente. Mas ele cozinhava aquela grande panela de arroz com a mente e oferecia para a sua deidade. Era bem elaborado. Com sua mente, ele ia até a margem do rio com potes de ouro para pegar água. Ele também tinha uma vaca extraordinária, de onde ele conseguia o leite. Era uma vaca que só comia em pastos super excelentes. Ele ordenhava a vaca, depois pegava o arroz e colocava junto com leite para cozinhar. Ele temperava com cânfora. Era uma meditação realmente elaborada que ele tinha de toda a sua puja. E o ato final da sua puja era cozinhar e oferecer o arroz. Ele oferecia todos os dias. Mas um dia ele estava muito absorto em sua meditação. E então ele pensou: bom, já cozinhei agora, mas eu não sei se está frio o suficiente para oferecer. Porque a oferenda tem que ser esfriada um pouco antes de ser oferecida para a deidade. Então ele pensou: deixe-me colocar meu dedo no arroz para ver se está frio o suficiente para oferecer. Então ele coloca o dedo no arroz e estava quente demais. Ele acabou se queimando e aquilo quebrou a meditação dele. E a mão dele ficou com bolhas. De repente, Narayana veio com seu aeroplano de Vaikunta para buscá-lo. Então é isso, você pode oferecer com sua mente, mas é bom treinar para cozinhar para Krishna. E é bom cozinhar algo físico também. Você está um pouco magra, você precisa comer. Mas a ideia principal é absorver a mente. Portanto, se você puder encontrar coisas assim para ocupar sua mente, isso será bom. Geralmente, antes dos devotos fazerem Siva Puja pela manhã,
eles devem fazer tudo na mente primeiro. Aí eles procedem e fazem tudo fisicamente. Tem uma história sobre isso de um devoto de Chaitanya Mahaprabhu. Quando Mahaprabhu havia retornado de Puri para Nova Dvip e ele queria ir de lá para Vrindavana, então esse devoto pensou: Chaitanya Mahaprabhu quer ir para Vrindavana, então vou construir uma estrada para ele. Então ele se sentou em meditação e construiu uma estrada. Tinha lindas palmeiras crescendo em ambos os lados da estrada, lagos, cisnes, belas paisagens. Era uma estrada realmente elaborada que ele estava construindo em sua mente para Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele estava nesse processo de construir a estrada e em certo ponto a estrada parou. Ele não conseguia ir mais longe. A estrada não ia mais adiante. Então o devoto despertou de seu transe e disse: Chaitanya Mahaprabhu não chegará a Vrindavana. Ele só irá até este ponto. Então todos ficaram chocados e disseram: O que você está falando? Como você tem certeza que Mahaprabhu só foi até esse ponto da estrada? Mas naquele ponto, Mahaprabhu se encontrou com Rupa e Sanatana em Ramkeli, que é chamado de Kanai Natashana. Ele chegou naquele lugar e não foi mais adiante. Ali ele recebeu o conselho do Sadhu, então acabou não indo para Vrindavana naquela vez. Em outras palavras, o que aconteceu? Aquela estrada foi realmente construída na mente daquele devoto, e Chaitanya Mahaprabhu estava caminhando nela. Parecia que ele estava caminhando em uma estrada comum, mas ele estava realmente caminhando na estrada que aquele devoto criou em sua meditação. Portanto, o que se passa na mente de um devoto é mais real do que qualquer experiência objetiva cotidiana das pessoas comuns. Alguém tem mais alguma pergunta? Então a Mataji faz sua pergunta. Ela diz: Gurudeva, você estava comparando o Guru com o fogo, e você disse que não se deve chegar muito perto do Guru, pois você poderá se machucar. Então, o que devemos fazer? Agora o Swami responde: Bom, é como Krishna, a deidade. A deidade geralmente não fala. Por quê? Porque se ela falasse, você estaria em apuros. A deidade iria dizer: me dê isso, me dê aquilo, me dê mais, faça isso, faça aquilo. Então a deidade fica quieta para que você consiga ter sua própria vida. Ela faz parte da sua vida e gradualmente, conforme você se torna mais puro, aí a deidade pode falar com você. Então, se chegarmos muito perto, podemos não ser capazes de aproveitar, porque temos tantos desejos. Portanto, embora estejamos em companhia próxima, nós não conseguimos aproveitar. Nós ficamos com sono, adormecemos, não conseguimos cantar. Então o Guru cria uma distância apropriada em relação às diferentes aptidões dos alunos para que eles consigam florescer. Essa é a ideia. E também a pessoa não pode ficar muito longe do fogo. Mas você pode se aproximar. Tá tudo bem. Mas cada um deve ver por si mesmo. Cada um deve verificar a sua própria temperatura. Nem todo mundo pode viver perto, porque eles não necessariamente florescerão naquele ambiente. Agora, outras pessoas irão florescer ali. Então, isso responde a sua pergunta? Tá bem. Vamos então encerrar a aula por aqui.